todos. Nessa segunda aula da disciplina de Eletricidade Básica, do curso técnico em Eletrotécnica, nós vamos abordar um pouco o circuito elétrico e os componentes que o compõem. Nós vamos tentar entender um pouco sobre cada componente que faz parte de um circuito elétrico e algumas regras básicas de funcionamento desse circuito elétrico. E de início, nós vamos entender o que se caracteriza um circuito elétrico. O circuito elétrico é uma ligação de elementos, sejam eles geradores, resistores, capacitores ou interruptores, feitas por meio de um fio condutor e formando um caminho fechado que seja capaz de produzir corrente elétrica. E os circuitos elétricos, eles podem ter diversas finalidades. Vai desde ligar um motor, acender uma lâmpada, até uma placa de microprocessamento de um computador ou qualquer coisa que se relacione a isso. O circuito elétrico ele é feito com uma finalidade específica ou às vezes até uma finalidade mais genérica. E aí nós vamos falar um pouco agora sobre cada elemento que compõe um circuito elétrico, ou pelo menos os principais elementos. O primeiro deles são os geradores ou as nossas fontes de tensão, ou a fonte que vai produzir a força necessária para colocar o circuito em movimento. Então, os geradores, eles são os elementos responsáveis por fornecer a energia elétrica necessária para o funcionamento do circuito. Como isso acontece? Quando nós ligamos os terminais de um gerador aos fios condutores do circuito, forma-se uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial é capaz de colocar os elétrons do circuito em movimento. E a fonte ou o gerador do circuito, ela pode ser desde uma pilha, uma fonte DC, uma tomada, ou os geradores de usinas de sistemas elétricos de potência. Se o nosso circuito é o sistema elétrico de potência, nosso gerador vai ser um gerador hidráulico ou um parque eólico. Se o meu circuito é o circuito de uma lanterna ou de um controle remoto, a minha fonte, o meu gerador, vai ser uma pilha. Os resistores são componentes de circuitos que possuem a função de limitar a corrente do circuito, de acordo com a necessidade específica. A corrente, como o movimento de elétrons, ela não pode acontecer de maneira desordenada, principalmente para o correto funcionamento do circuito. Então, uma das principais funções do resistor é limitar o fluxo de corrente de acordo com a necessidade específica daquele circuito. E a maior parte dos resistores, ele é feito com carvão em pasta, que é um material isolante. E o fato dele se opor à passagem de corrente elétrica produz no corpo do resistor um aumento de temperatura devido ao efeito Joule. Então, deve-se levar isso em consideração na hora do dimensionamento desse resistor, para que a gente não tenha problemas de excesso de temperatura que podem levar a danificar o seu circuito eletrônico ou até queimar uma placa ou um fio ou alguma coisa nesse sentido. Os capacitores. Os capacitores, eles são constituídos de armaduras metálicas em um meio de elétrico. Ou seja, o capacitor, ele nada mais é do que duas placas metálicas que vão ter entre elas um meio de elétrico. Pode ser o ar ou algum outro material de elétrico. E eles são utilizados para armazenar cargas elétricas. Essas cargas, elas são armazenadas em forma de energia em campo elétrico. Quando ligados a uma diferença de potencial, um campo elétrico forma-se entre as placas, fazendo com que os capacitores acumulem cargas em seus terminais. Os capacitores, eles são utilizados em diversas aplicações tecnológicas. E é praticamente impossível a gente encontrar um circuito eletrônico que não tenha capacitores. E os capacitores, eles são utilizados desde circuitos eletrônicos até em circuitos elétricos de potência. Circuitos eletrônicos, eles são muito utilizados para fazer filtragem de sinais
E em circuitos elétricos de potência, a gente pode usar os capacitores para fazer compensação de reativos. O indutor, também muito conhecido popularmente como bobina, é um elemento usado em circuitos elétricos, eletrônicos e digitais com a função de acumular energia através de campo magnético, certo? E ele também pode ser utilizado para evitar variações de corrente. O campo magnético ele pode ser calculado no indutor através da seguinte fórmula, onde o campo magnético vai ser igual ao produto da corrente que passa na bobina vezes a permeabilidade magnética do material, dividido por 2 vezes o raio da bobina. E aí nós temos que entender uma diferenças básicas entre o capacitor e o indutor. O capacitor armazena energia na forma de campo elétrico, devido à diferença de potencial entre as placas condutoras. O indutor ele armazena energia na forma de campo magnético, devido à corrente que circula pela bobina. E aí, nem sempre esses equipamentos são utilizados em circuitos de maneira unitária. Você não vai utilizar em um circuito elétrico apenas um resistor, um indutor ou um capacitor. Circuitos mais complexos, para atender finalidades mais complexas, eles podem usar mais de um indutor, mais de um resistor, mais de um capacitor. E eles podem ser ligados basicamente de 2 maneiras, série ou paralelo. Só que quando nós vamos realizar a análise ou o estudo de um circuito elétrico, é necessário que a gente procure meios de facilitar a nossa análise. E para isso, é necessário que a gente faça a simplificação de circuitos mais complexos. Essa simplificação ela pode acontecer da seguinte maneira: eu vou procurar o equivalente daquela associação. Então, se eu tenho uma associação de 3 resistores, eu vou procurar um resistor único que equivala àqueles 3 resistores associados. E aí, resistores e indutores, eles trabalham na mesma lógica. Se eu tenho uma associação série de resistores ou indutores, a minha resistência equivalente vai ser o somatório das resistências. Se eu tenho uma associação em paralelo, a minha resistência equivalente, o inverso da minha resistência equivalente, é igual ao somatório do inverso das minhas resistências. E aí o que caracteriza se a associação é série ou paralela é o seguinte: na associação série, a corrente é a mesma em todos os elementos. Na associação paralelo, a tensão é a mesma em todos os elementos. Já os capacitores, eles trabalham com uma lógica invertida com relação ao resistor e indutor. Nos capacitores, quando eles estão associados em série, para que eu encontre o equivalente, eu tenho que utilizar a seguinte fórmula: o inverso do equivalente é igual ao somatório do inverso dos resistores. E se eu tenho uma associação em paralelo de resistores, o meu resistor equivalente vai ser o simples somatório desses resistores. Até aqui, a gente estudou um pouco a característica de cada elemento. Só que o próximo passo, a gente vai entender algumas regras básicas que fundamentam o funcionamento do circuito em si, da integração de todos os elementos operando de maneira integrada. Então, as primeiras regras que explicam o funcionamento de um circuito elétrico e como algumas grandezas se relacionam, a gente pode atribuir a George Simon Ohm, que foi um físico e matemático que realizou experiências e definiu o conceito de resistência elétrica. E aí vamos à primeira lei de Ohm. Na primeira lei de Ohm, ele determina que a diferença de potencial, ou seja, a tensão, entre 2 pontos de um resistor é proporcional à corrente que é estabelecida nele.
Além disso, de acordo com essa lei, a razão entre o potencial elétrico, ou seja, a tensão, e a corrente elétrica é sempre uma constante para resistores ômicos. Matematicamente falando, se nós temos um circuito simples, onde nós temos uma fonte de tensão e um resistor, quando esse circuito é fechado e ele entra em funcionamento, eu posso dizer que a tensão aplicada no resistor é igual à resistência, que é uma característica intrínseca do material, vezes a corrente. Ou eu também posso dizer que a corrente que passa nesse resistor é igual à tensão nele dividido pela resistência. A segunda lei de Ohm, ele nos ajuda a encontrar a resistência, que é uma propriedade do material, avaliando as características físicas e geométricas desse material. A segunda lei, ela já diz o seguinte, que a resistência, ela segue a seguinte fórmula. Ela pode ser denominada de ρ. O ρ é a resistividade do material, é específica para cada material. O ouro tem um ρ, o cobre tem outro ρ, o alumínio tem outro ρ. Então, a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, a seção transversal do material, vai determinar a resistência desse material. Outras duas regras ou leis que nos ajudam na análise de circuitos mais complexos são as leis de Kirchhoff. Elas são empregadas justamente para a gente analisar circuitos que são mais complexos, compostos por mais de uma fonte de tensão ou corrente, ou com associação de resistores e indutores e capacitores em série paralela. Só que antes da gente entender essas duas regras, é necessário que nós entendamos mais dois conceitos, que é o conceito de nó elétrico e malha elétrica. O nó é um ponto onde 3 ou mais condutores são ligados. Se você for olhar para a figura, o nó A e o nó B é o ponto de conexão dos elementos do circuito. É o ponto onde está conectada a fonte de tensão, o resistor, o primeiro resistor e o segundo resistor. Malha é qualquer caminho condutor fechado. A malha, ela já é um caminho fechado. Então, se nós observarmos, nós vamos ter duas malhas nesse circuito. A primeira malha, a malha A, ela é formada pela fonte de tensão e o primeiro resistor. E a malha B, que é o segundo caminho fechado, ela é formada pelo resistor 1 e pelo resistor 2. Com isso, a gente chega na primeira lei de Kirchhoff. Essa primeira lei de Kirchhoff, ela define o seguinte: a soma das correntes que deixam, ou seja, a soma das correntes que saem de um nó é igual às correntes que chegam até ele. Ele está dizendo o seguinte: a quantidade de corrente que chega em um nó é igual à quantidade de corrente que sai desse nó. Se nós realizarmos a soma dessas correntes, nós vamos chegar a zero. Por quê? Corrente, ela vai ter polaridade. Se ela chega no nó, a gente convenciona que ela tem um sinal positivo. Se ela sai do nó, a gente convenciona que ela tem um sinal negativo. Então, quando nós somarmos todas as correntes de um nó, a gente vai chegar a zero. A segunda lei de Kirchhoff, ela trata o seguinte, que a soma algébrica das tensões em qualquer malha é igual a zero. Então, a gente dá uma olhada aqui. Na malha 1, se eu somar a tensão da fonte mais a queda de tensão no resistor 1 mais a queda de tensão no resistor 3, esse somatório vai me dar um valor zero. Na malha 2, se eu somar a tensão da fonte 2 mais a queda de tensão no resistor 2 mais a queda de tensão no resistor 3, eu também vou ter um valor igual a zero. Certo. Aqui nós chegamos ao final da nossa segunda aula, onde a gente abordou um pouco ali circuitos elétricos, as leis que regem o seu funcionamento e também vimos um pouco sobre a característica particular de cada elemento que compõe o circuito elétrico. Muito obrigado e até a próxima aula.